Olá, seja bem-vindo ao canal Avançando na Matemática. Eu sou a professora Cláudia Adam. No vídeo de hoje, a gente vai conversar a respeito das funções pares e ímpares. Apesar de ser um conceito fácil, e vocês vão ver isso, saber que a gente está lidando com funções pares ou ímpares em diversas situações do cálculo diferencial gera para nós a possibilidade de uma série de simplificações. Fica atento nesse conteúdo e se você gosta de pôr a mão na massa, então você vai adorar esse vídeo, porque a gente vai ver a definição e com base nela a gente vai resolver vários outros exemplos. Aproveita, já dá um like no vídeo, porque eu tenho certeza que você vai curtir e além disso compartilha com os teus colegas, afinal de contas não faz sentido negligenciar conhecimento. Então, vamos para a aula! Apesar do foco ser conversar sobre funções pares e ímpares, vamos começar esse estudo enunciando um teorema que trata sobre simetria de funções. Ele diz que, e daí vou até ler aqui junto com vocês, uma curva plana ela é simétrica em relação ao eixo y se e somente se, substituindo x por menos x, na equação dela, naturalmente, obtém-se uma equação equivalente. Visualmente, o que isso aqui quer dizer? Temos o eixo x, aqui, e aqui temos o eixo y. Falarmos em funções simétricas em relação ao eixo y significa dizer o quê? Significa dizer que se a função ela passa por um determinado ponto e esse ponto ele está à esquerda do eixo y, então significa que a distância entre esse ponto e o eixo y é exatamente a mesma de um outro ponto da função. E isso vale para todos os elementos da função. Então, sempre que eu substituir um x por um menos x, a gente vai encontrar uma equação equivalente. Exemplo de uma equação plana simétrica em relação ao eixo y. X ao quadrado. O que é o x ao quadrado? É justamente aquela parábola simétrica em relação ao eixo y. Então, a gente já sabe o que é simetria em relação ao eixo y. E daí veja que se no lugar de x eu colocar menos x, o que eu vou ter? Menos x elevado ao quadrado é x ao quadrado. Então, significa que essas duas expressões aqui, elas são de fato equivalentes. Com base nesse teorema, a gente pode afirmar categoricamente, então, que x ao quadrado ela é uma curva plana simétrica em relação ao eixo y. Essa é a única simetria que a gente pode vir a observar em curvas planas? Não. Por exemplo, a gente diz que uma curva plana ela é simétrica em relação agora ao eixo x se, mas somente se, substituindo y por menos y na sua equação, a gente obtém uma equação equivalente. Agora vamos pensar assim, uma curva plana simétrica em relação ao eixo x. Não sei se eu vou conseguir desenhar muito bem, porque hoje eu estou particularmente complicada aqui com a minha mesa. Mas olha, se por aqui passar o eixo x e aqui nós tivermos o eixo y, percebam que a gente tem uma curva plana que ela é simétrica em relação ao eixo x. Um exemplo de uma curva plana como essa aqui, x igual a y ao quadrado. Se eu pegar e substituir y por menos y, se eu colocar no lugar do y menos y e elevar ao quadrado, o que eu vou ter como resposta? Y ao quadrado. Então, isso significa que essa expressão y ao quadrado aqui, ela é de uma curva que de fato exibe uma simetria em relação ao eixo x. Uma última simetria, que também é caracterizada nesse teorema, é aquela que diz o seguinte: uma curva plana ela vai ser simétrica em relação à origem se e somente se, substituindo x por menos x e y por menos y, a gente encontrar
uma equação equivalente. Então, se a gente pegasse, por exemplo, y igual a x ao cubo, vamos substituir x por menos x? Então, a gente fica com menos x ao cubo. Agora, vamos substituir também o y por menos y. O que a gente teve? Olha, menos y é igual a menos x elevado ao cubo. Menos x elevado ao cubo é menos x ao cubo. Se eu pegar e multiplicar ambos os lados por menos 1, eu vou encontrar y igual a x ao cubo. Nessa relação, ao substituirmos y por menos y e x por menos x, a gente encontrou uma equação equivalente. Se a gente encontrou uma equação equivalente, significa que y igual a x ao cubo, ela é uma curva plana que exibe uma simetria em relação à origem. E como que é o gráfico dessa expressão? Agora, então onde que está a simetria? Está aqui, ó, essa distância aqui, a distância de um ponto qualquer da curva até a origem, é a mesma distância que a gente vê com esse ponto aqui simétrico em relação à origem. E por que a gente viu esse teorema que fala sobre simetria? Porque, na verdade, falar de funções pares e ímpares significa falar de funções cujos gráficos exibem algum tipo de simetria. No caso da função par, ela é definida como todas aquelas funções tais que a f de menos x é igual a f de x. Agora, se vocês observarem aqui, quando a gente troca x por menos x, a gente está falando de uma curva simétrica em relação ao eixo y. Portanto, quando a gente tem uma função par, a gente tem uma função aqui simétrica em relação ao eixo y. Já uma função ímpar, ela é caracterizada de que maneira? A gente diz que uma função é ímpar se f de menos x for menos f de x. Então veja uma coisinha aqui. Quando a gente tem y igual a x ao cubo, se eu pegar f de x, a gente não tinha falado que essa expressão y igual a x ao cubo, ela era um exemplo de uma curva plana que exibia uma simetria em relação à origem? Pois bem, mas o que a gente escreveu aqui em azul? Aqui em azul, a gente acabou de mostrar que essa curva plana y igual a x ao cubo é tal que f de menos x é o mesmo que menos f de x. E isso foi como a gente caracterizou as funções ímpares. Então, significa que uma função ímpar, ela é uma função que exibe uma simetria em relação à origem. Bem, o que temos de definição de funções pares e ímpares é isso que a gente acabou de ver. Então, agora, nosso objetivo será, com base nessa definição que a gente acabou de ver, verificar para essas 5 expressões, para essas 5 funções, quais delas são pares, quais são ímpares e quais não são nem uma coisa nem outra. Para isso, o grande segredo será fazer o quê? Será sempre calcular o f de menos x. Se eu calculo f de menos x e encontro como resposta o f de x, então ela é par. Se eu calculo o f de menos x e encontro como resposta menos f de x, ela é ímpar. Se eu não encontrar nenhuma dessas duas respostas, significa que a função ela não é nem par nem ímpar. Então vamos fazer os testes? Primeiro deles, f de x é igual a x ao quadrado mais 8. Vamos calcular f de menos x. F de menos x será menos x elevado ao quadrado mais 8. Agora, menos x elevado ao quadrado é x ao quadrado. Então, a gente fica com x ao quadrado mais 8. Mas, opa, x ao quadrado mais 8 era justamente o que a gente tinha como f de x. Significa que, então, isso aqui é f de x. E mais do que isso, significa que f de menos x é o mesmo que o f de x. Portanto, f de x é par. Vamos ver, agora vamos testar o x mais 8. Para isso, o que a gente vai fazer? Vamos calcular f
de menos x. f de menos x será menos x mais 8. Isso aqui é menos x mais 8. Perceba que menos x mais 8 é diferente do que a gente tinha como f de x. Se, por exemplo, eu colocar o sinal de menos em evidência, o que a gente vai ter? X menos 8. Ou seja, isso aqui também é diferente de menos f de x. Então, a gente encontrou uma função que ela não é nem par nem ímpar. Então, essa aqui não é par nem ímpar. E essa seguinte aqui, x ao quadrado mais x. O que a gente tem para falar sobre ela? Para a gente falar qualquer coisa sobre ela, precisamos calcular f de menos x. f de menos x vai ser o quê? Vai ser menos x elevado ao quadrado mais menos x. Ou seja, será x ao quadrado menos x. Perceba que isso aqui é diferente da própria f de x, porque aqui era um sinal positivo e aqui está negativo, então não é f de x. E se eu colocar o menos em evidência, eu vou ficar com menos x ao quadrado mais x. Ou seja, também é diferente de menos f de x. Significa que esta função aqui, tal qual no exemplo anterior, não é par nem. Com isso, vocês já conseguem perceber que quando vocês têm uma função, não funciona vocês olharem para o expoente do maior termo aqui, para classificar como par ou ímpar. Então, antes nós tínhamos a f de x como x ao quadrado mais 8 e, de fato, esse 2 aqui, ele era par e a função aqui a gente viu que era par. Agora, quem de forma equivocada passou a imaginar que era só a gente olhar para o expoente para poder fazer essa classificação, eu acho que agora já é suficiente para não cometer mais esse equívoco. Para sabermos se a função é par ou ímpar, a gente precisa calcular o f de menos x e verificar se ele resulta em f de x ou em menos f de x. Dito isso, vamos fazer o exercício onde a f de x é x ao cubo mais x. Então, aqui, se a gente for calcular o f de menos x, o que nós vamos ter? A gente vai ter menos x ao cubo mais menos x. Pois bem, menos x elevado ao cubo é menos x ao cubo. Mais com menos, menos, então menos x. Se a gente colocar esse menos aqui, que aparece tanto no primeiro quanto no segundo termo, em evidência, o que a gente vai ter? A gente vai ter menos que multiplica f de x igual a x ao cubo mais x, é tal que a f de menos x dela resulta em menos f de x. Ou seja, esta função aqui, ela é ímpar. Então, encontramos função par, encontramos função que é ímpar, encontramos outras funções que não são nem pares e nem ímpares. Só esse tipo de função pode ser verificada? Não, absolutamente qualquer função. Então, poderia ter função trigonométrica aqui? Poderia. Poderia ter função exponencial? Sim. Função logarítmica? Sim. Só que eu optei por escolher esses polinômios, por quê? Porque normalmente os alunos têm mais familiaridade com eles. Isso não quer dizer que a gente nunca vai trabalhar com outras funções. Agora, finalmente, o último. f de x igual ao quociente entre x menos 1 e x mais 1. Vamos calcular o f de menos x? f de menos x vai ser o quê? Vai ser menos x com menos 1 e aqui embaixo menos x mais 1. Olha, menos x menos 1, eu posso colocar o menos em evidência, fica x mais 1. Dividido por quem? Por menos x mais 1. Se eu quiser, eu posso colocar esse menos aqui em evidência? Posso sim. Então, menos x mais 1 dividido por quem? Por menos x menos 1. Veja, olha, menos vezes x, menos x. Menos vezes menos 1, mais 1. Então, tá tudo certinho, né?
Se a gente pegar tanto no numerador quanto no denominador, a gente multiplicar tudo por menos 1, a gente vai ficar então com o quociente entre x mais 1 e x menos 1. Perceba que isso aqui é o mesmo que o quê? É o mesmo que 1 dividido por x menos 1 sobre x mais 1. Ou seja, isso aqui que a gente calculou é o mesmo que 1 sobre f de x. Opa, mas 1 sobre f de x não caracteriza uma função nem como sendo par, nem como sendo ímpar. Portanto, essa função aqui, ela não é par e também não é ímpar. E com isso, a gente classificou os 5 exercícios que nós tínhamos nos proposto a fazer. Vocês têm energia para um pouquinho mais? Vamos fazer um outro? Aquela expressão que a gente viu antes ali da função f de x igual ao quociente entre x menos 1 e x mais 1, a gente viu que essa função ela não é uma função nem par nem ímpar. Agora, o desafio é o seguinte, é pegar essa função, que não é nem par nem ímpar, e escrever essa função como sendo a soma de uma função par com uma função ímpar. Vocês conseguem? Faz assim, pausa o vídeo, tenta resolver e depois venha conferir aqui comigo. Tentaram? Então veja o seguinte, nós temos que f de x igual a x menos 1 sobre x mais 1. Vocês concordam comigo que se eu pego a f de x e multiplico por 1, eu não estou alterando, não é verdade? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse quociente que caracteriza a f de x, então vamos pegar esse quociente de x menos 1 por x mais 1 e vamos multiplicar por 1. Só que não vamos multiplicar por 1 assim, simplesinho de cara. Vamos multiplicar por 1 escrito de um jeito diferente. De que jeito? Vamos pegar o 1 e vamos escrever ele como sendo o quociente de duas parcelas iguais. Quais parcelas iguais? Eu vou tomar como sendo x menos 1 dividido por x menos 1. Percebam que aqui eu tenho duas parcelas iguais e a divisão de duas parcelas iguais não nulas resulta em 1. Isso aqui é possível desde que o x seja diferente de 1. Considerando que isso aconteça, o que a gente vai ter? A gente vai ter no numerador x menos 1 ao quadrado e no denominador nós vamos ter o produto de x mais 1 por x menos 1. Agora, em quanto que resulta isso? X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1 menos x. Menos x somado de mais x cancela. Então, sobra só aqui o produto então de 1 por menos 1, que é menos 1. Agora, quanto que vale x menos 1 elevado ao quadrado? X menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado menos 2x mais 1. Tudo isso dividido por x ao quadrado menos 1. Até aqui, vocês estão comigo? Agora, o que a gente sabe sobre soma de frações? Vamos só lembrar um negocinho. Soma de frações. Se a gente tiver a sobre b mais c sobre b, o que a gente faz? A gente mantém o denominador e soma os numeradores, ok? Agora, perceba que, apesar de estarmos mais habituados em fazer esse caminho aqui, ou seja, termos duas frações, operarmos ela e gerarmos uma única, nada nos impede da gente fazer, ou seja, da gente tomar o caminho oposto. O que significa isso? Significa que eu estou falando para vocês o seguinte, a gente tem aqui uma única fração, e essa única fração é uma outra maneira de escrevermos essa f de x que a gente tinha. Agora, se isso é verdade, o que a gente precisa? A gente precisa particionar, ou seja, separar essa única fração em outras duas. Para quê? Para que potencialmente a gente tenha
Então, uma função par e uma função ímpar que somadas resultam nessa aqui. Sendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a minha f de x, que é essa x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x ao quadrado menos 1 que a gente acabou de encontrar, eu vou dizer que ela é o quê? Eu vou dizer que ela é a soma da fração x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 1, somado com a outra fração, que é menos 2x sobre x quadrado mais 1. O que a gente vai querer fazer? A gente vai querer olhar para cada uma dessas expressões separadamente e a gente precisa encontrar o quê? A gente precisa encontrar que uma delas é par e que a outra é ímpar. Caso a gente não encontre isso, significa que essa estratégia de pegarmos a função f de x e multiplicarmos por esse quociente aqui não funcionou. Ou seja, temos que procurar outro caminho. Sendo assim, vou chamar essa aqui de uma função g e essa outra de uma função h. A gente quer ver se essas funções h e g, se elas são pares ou ímpares, ok? Então vamos lá. A função h de x, ela é quem? É menos 2x dividido por x ao quadrado mais 1. Para a gente saber se a função ela é par ou ímpar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular ela no menos x. Então vou lá, h de menos x vai ser o quê? Será menos 2, que já estava, vezes o menos x. E aqui dividido por quem? Por menos x ao quadrado mais 1. Ficamos então, menos 2 vezes menos x fica 2x positivo. Menos x elevado ao quadrado fica x ao quadrado mais 1. Então, olha, aqui nós temos menos isso que eu circulei. Agora, o que eu circulei foi exatamente o que eu encontrei aqui. Significa que, quando eu calculei h de menos x, o que eu encontrei como resposta? Menos h de x. Olha, se h de x é menos 2x sobre x ao quadrado menos 1, significa que menos h, ou seja, se eu multiplicar todo mundo por menos 1, né, vai ficar menos h de x igual a 2x sobre x ao quadrado mais 1. Por isso que eu disse que aqui era menos h de x. Se eu calculei h de menos x e encontrei como resposta menos h de x, significa que h é ímpar. Ou seja, 50% do que a gente queria, a gente já conseguiu. Agora, o que a gente precisa é cruzar os dedos para que essa função g seja uma função par. Caso ela seja uma função par, então resolvemos nosso problema. Para sabermos se é isso ou não que está acontecendo, a gente precisa pôr a mão na massa. Façamos. Aqui, espero que vocês tenham observado. Olha, na hora de escrever, eu escrevi errado aqui, tá? Aqui era x ao quadrado menos 1. Mas não vai fazer diferença, não. Esse menos aqui antes do número, ele não mudava com o sinal de x, então tudo continua válido. Então, aqui é x ao quadrado menos 1. Se a gente calcular g de menos x, o que nós vamos ter? A gente vai ter no numerador menos x ao quadrado mais 1 e no denominador menos x ao quadrado menos 1. Menos x elevado ao quadrado é x ao quadrado, então x ao quadrado mais 1 por x ao quadrado menos 1. Reparem que isso aqui é a própria função g. Portanto, essa aqui, ela é par. E se essa função ela é par e a função h a gente mostrou que ela era ímpar, então significa que a gente, de fato, conseguiu resolver o exercício. Ou seja, a gente pegou uma expressão que não era nem par nem ímpar e a gente conseguiu fragmentar ela, a gente conseguiu fracionar ela, ou a gente conseguiu particionar ela com uma soma de uma função par com uma função ímpar. Se você tentou fazer sozinho e conseguiu, deixa para mim aqui nos comentários. Se você encontrou outras expressões para g e h,
sendo G e H funções pares e ímpares, comenta aqui embaixo e me conta quais foram essas funções. Por hoje é só e a gente se vê no próximo vídeo.